Fala galera, saudações rubro-negras, Deco na área e o jogador Luiz Araújo foi apresentado hoje no Ninho do Urubu, jogador super humilde, jogador que está totalmente focado no Flamengo, né? Ele falando da expectativa de jogar no Maracanã, né? Falou da cidade dele, que é uma cidade muito pequena, que o Maracanã por si só é maior do que a cidade dele, né? Falou que prefere jogar pelo lado direito, bem aberto, uma posição carente no Flamengo, então... Cara, muito feliz com essa chegada desse atleta que vai nos ajudar e nos ajudar muito. Adoro o jogador que tem bola e é humilde. É o caso do Luiz Araújo, que disse que vem para agregar, tá? Para agregar, isso que importa. No esporte, como é o futebol coletivo, você tem que ter jogadores que gostem de agregar, né? Não que se achem os maiorais, né? Enfim. Então, muito boa sorte aí para o Luiz Araújo, que Deus o abençoe. E esperamos que já quarta-feira ele esteja presente para o jogo contra o Atlético Paranaense. Assim mesmo, começando no banco de reservas e entrando no decorrer da partida, vai ser um jogador importantíssimo, tá? Então, em cima disso, dessa entrevista coletiva do Luiz Araújo, a gente vai pautar esse vídeo com as declarações de Bruno Spindel e também do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, tá? Eles falaram sobre bastantes assuntos e a gente vai repercutir isso agora. Então você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá? Muito obrigado a todos vocês que estão presentes e quem está presente pode ajudar, né, repercutindo esse nosso vídeo. Então vamos lá, Marcos Braz falou sobre Gabigol, falou sobre Varela, falou sobre Claudinho, De La Cruz, Wendel, Bruno Spindel falando sobre o campo de grama sintética. Então eu vou destacar aqui o que eu achei de mais importante. Cara, essa questão do Wendel, né? O órfão, né? O grande órfão, Gabriel Órfão, ele é jornalista, né? Repórter do canal Paparazzo Rubro-Negro, fez uma pergunta sobre o Wendel. A gente estava achando que ninguém faria pergunta sobre o Wendel e ele acabou fazendo essa pergunta sobre a chance do Wendel estar negociando com o Flamengo, se há negociação, enfim. E o Marcos Braz, antes do órfão acabar a pergunta, já estava respondendo que não tem nada, que não terá nada, que não vai negociar, não vai falar com o jogador. Então a gente pressupõe que, devido ao problema que aconteceu na janela da metade do ano passado, quando o Flamengo tentou contratar o Wendel e pelo que nos passaram estava muito próximo, bastaria o Wendel solicitar ao Zenit, né, a cláusula, né, de liberação mediante a questão da guerra, e ele não fez porque ele não queria se indispor com o time russo. Isso acho que mexeu demais com a diretoria do clube, né? Posteriormente ele acabou renovando seu contrato e aí o Marcos Braz foi taxativo que o Flamengo não negociará com o Wendel, tá? Independente de qualquer situação, o Flamengo não negociará com o jogador Wendel. E eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam, né? Essa história do Wendel tá muito parecida com as historinhas do Rafinha, do Jorge Jesus, do Cuejar, né? Esses que, segundo informações, não saíram muito bem do Flamengo, né? E a diretoria não via com bons olhos a volta deles por causa de como saíram. A mesma coisa está acontecendo com o Wendel, mas aí no caso do Wendel ele nunca pisou no Flamengo. E com essa diretoria, pelo menos o que passou o Marcos Braz nunca pisará, tá? Então tá aí, o Wendel não negociou com o Flamengo, e o órfão acabou também fazendo a pergunta do Varela, se realmente há algum tipo de negociação para a saída do Varela, e ele disse que não, que até o momento não há nada em relação a essa questão, tá? Perguntaram a ele também sobre o De La Cruz e o Claudinho. A primeira pergunta foi até sobre o Claudinho, né? Ele falou que é um jogador que interessa, né, que vem falando com o staff do atleta, só que tem que saber qual o interesse do Zenit, né? O Júlio Miguel Neto havia trazido a informação que eles estipularam um valor de 30 milhões de euros, né? E o Flamengo aí, né, segundo informações do GE, querendo oferecer 16, né? O Júlio já falou em faixa de 18, né? Então, agora é aguardar, ver o que vai sair dessa negociação, mas tá nítido que o Flamengo tá firme nesse negócio com o Claudinho, tá? E
sobre o De La Cruz, é aquela informação que a gente já trouxe para vocês há muito tempo, aqui no canal Delca CRN. A gente trouxe, como a gente falou, da questão do Alan, que não havia nada disso, que o Atlético Mineiro não venderia o Alan para o Flamengo por causa do Filipão, que as negociações ainda continuariam, que se não houvesse nenhuma sinalização de uma proposta da Europa pelo Alan, o Alan seria jogador do Flamengo. Foi o que aconteceu. Eles viram que nenhuma proposta chegaria pelo Alan e eles tiveram que vender o jogador do Flamengo, assim como o De La Cruz. O Flamengo não encerrou a negociação com o De La Cruz, está esperando, sim, né, que o jogador consiga convencer o clube argentino, né, sobre os valores que o Flamengo colocou na mesa para eles. Né? Pelo jeito, o Marcos Braz não mexerá mais uma palha da negociação do Flamengo pelo De La Cruz, e agora compete ao próprio jogador e ao seu staff conseguir essa liberação. Lembrando que o Marcos Braz falou do segundo time interessado, que é o Liverpool, né? Que aquele valor que eles querem, de 12 milhões de euros, pelos 50% dele, inviável. O Marcos Braz deixou muito bem claro isso. Então agora esperar com que o De La Cruz e seu staff consigam essa liberação junto ao River Plate, né? Que eles aceitem os valores propostos pelo Flamengo, pelo atleta, tá? Então, sobre o Claudinho é isso, a negociação. Sobre o De La Cruz, fizeram a pergunta, né, a Raíssa Simplice, se poderia vir os dois atletas, né, um ou outro. Tá nítido que os dois poderiam vir perfeitamente, tá? São jogadores de características diferentes, e o Marcos Braz deixou isso, né, bem nítido, né? Falou também que podem haver saídas, né, reposições, em relação a prováveis saídas. Aguardar, volto a falar, acredito eu que possa sair um menino da base, um jogador aí com valor de mercado alto, que para mim é o Matheus França. Acredito que o Matheus França possa sair nessa janela, tá? Falou também perguntaram a ele sobre a questão do Vidal, se realmente havia uma proposta do Inter Miami pelo Vidal, tá? Acho que foi do Bruno Vilafranca dessa live, e ele disse que não teve nenhuma proposta ainda pelo Vidal. Ele não deixou claro nenhuma proposta de saída por jogadores do Flamengo. Ele falou também sobre a questão da renovação de contrato de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, disse que na hora certa vai conversar com ambos jogadores, né? O Bruno Spindel falou sobre a questão do gramado, né, do campo de grama sintética. Ele diz que é totalmente contrário, que o Flamengo é totalmente contrário, segundo estudos que podem acarretar em doenças, enfim, que o Flamengo é contrário, tá? O Marcos Braz falou sobre o gramado do Maracanã, disse que devido ao número de jogos do Flamengo, também do Fluminense, que joga lá, Vasco, fica inviável, né, de ter um bom gramado, mas volta a falar, o Flamengo precisa do seu próprio estádio, que aí ali só nós jogaremos, tá? Então, essas aí foram as principais situações que o Marcos Braz falou. O Bruno Spindel falaram também do Lucas Veríssimo, né? O Bruno Spindel falou que até o momento não há nenhuma negociação relativa ao Lucas Veríssimo, apesar de ser um grande jogador para o Bruno Spindel, né? O nosso CEO, tá? Então, foi basicamente isso. Falou também sobre o Alan, citou até um termo lá que já saiu em matéria, sobre questão homofóbica, enfim, que eu não vou repercutir isso aqui, porque eu tenho minha opinião sobre isso, tá? Acho que o mundo está muito lacrador, né? Pode-se dizer assim, então prefiro não falar sobre essa questão, tá? Nem vi maldade em relação ao que o Marcos Braz falou, quando perguntado sobre a dificuldade de trazer o jogador Alan para o Flamengo. Tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês. Gostaria de pedir a inscrição de quem não está inscrito, para a gente chegar logo a 310 mil inscritos. Pedir para a galera também deixar o like, que é importante, correto? E compartilhar esse vídeo com os amigos. Hoje tem resenha às 8h30 da noite. Conto aí com a audiência de todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo. E vamos com tudo. Vamos continuar o trabalho de excelência, que é um trabalho que vocês estão gostando, tá? Mandar um abraço aí pra galera da Freedom Roupa, né, que é a nossa parceira aí, ó, bonezinho maneiro. Depois a gente vai passar as redes sociais deles para vocês, né? Mandar um abraço aí, né, pra galera de lá, ok? Então, tamo junto, né? Muito obrigado a todos vocês, né? E de volta aí mais tarde com
Mais informações, canal Deco SRN. Abraços, saudações rubro-negras. Tamo junto.